O Vini falou um negócio ali, viralizar. E eu queria te perguntar sobre isso, porque as pessoas elas buscam viralizar na rede social, né? Então, eu tenho ali o meu perfil na rede social e eu quero viralizar. O que tu pode falar sobre isso para nós? Eu sei que tu tem uma visão bem ampla sobre essa questão de viralizar em rede social. Tá, primeiramente, assim, antes de falar da viralização em si, porque eu acredito muito que a busca desenfreada pela viralização, ela pode ser um tiro no pé bem feio. Mas assim, primeiro explicando, tem gente que pensa que viralização é bater 1 milhão de visualizações, 2, 5 milhões de visualizações num conteúdo. Porém, se tu tem 1.000 seguidores e o teu Reels, por exemplo, bate 5.000, tu já viralizou. Porque tu entregou para 4.000 pessoas que acima da base de seguidores que tu tem. Então já dá para considerar uma viralização. Mas falando assim dessa busca desenfreada, porque as pessoas estão nessa angústia, eu preciso viralizar, elas acabam fazendo coisas que podem prejudicar muito o perfil delas no Instagram, que é essa viralização focando no público errado. Por exemplo, uma dentista que está sempre criando conteúdo lá no Instagram dela sobre o nicho dela, sobre dentista. E aí, um belo dia, ela tá lá na cozinha dela cozinhando e resolve gravar um videozinho dançando, uma musiquinha boa que tá em alta. E esse vídeo bate, sei lá, 5 milhões de visualizações. Pode ser que esse vídeo traga ali para ela 8 mil novos seguidores ou até mais. Né? Eu já vi Reels que viralizou e trouxe muito mais do que isso. Só que essas 8.000 pessoas, digamos assim, que chegaram novas no perfil, não necessariamente elas têm um interesse no conteúdo que ela cria. Eles chegaram no perfil dela buscando mais daquilo, ou seja, mais vídeos de dancinha. O que vai acontecer? Quando a gente começa a seguir um perfil no Instagram, os primeiros posts que aparecem para nós quando a gente entra no perfil e a primeira bolinha que aparece lá nos stories é da pessoa que a gente acabou de começar a seguir. Então, eu segui essa dentista e eu não quero saber de conteúdo sobre dentista. Aí ela vai lá e posta, eu passo e não engajo. Ela vai lá e posta um story e eu passo a bolinha dela no bola. O que o Instagram ele vai entender? Esse conteúdo não é relevante. Eu vou parar de entregar. E nesse momento, eu sou, pelo algoritmo do Instagram, eu sou considerado um público quente dela, porque ela tá aparecendo muito para mim. E quando a gente publica um novo conteúdo, para que esse conteúdo vá bem, o que o Instagram faz? Ele entrega primeiro para a nossa base, a base mais quente de seguidores. São aquelas pessoas que a gente está sempre engajando no post, que a gente responde direct, que se a pessoa não posta nada, a gente vai lá e pesquisa pelo nome dela. Então, a gente postou um conteúdo, o Instagram ele vai entregar primeiramente para essas pessoas mais aquecidas e para uma parte do público que está online naquele momento. Se essa primeira base mais aquecida, ela engaja com o meu conteúdo acima da minha própria média, então eu tenho, sei lá, uma média de 100 curtidas, e eu tive 120, ele vai entregar para uma segunda base de seguidores, que são pessoas que me seguem, mas que geralmente não veem meu conteúdo porque não engajam muito, então eu posto, elas nem veem. Então eu chego nessa segunda base, se a primeira reage acima da minha própria média. Agora, se essa segunda base, ela engaja, aí eu começo a chegar nessa terceira base, que aqui é a menos quente ainda, morna para fria, e começa a chegar em pessoas que não me seguem. Aí o meu conteúdo, ele sai da bolha, ele sai. Então, esse é o risco da viralização, a qualquer custo. Porque tem gente que faz conteúdo que não tem nada a ver com o próprio nicho, e isso pode fazer com que a pessoa precise até mesmo criar um perfil do zero. Assim como pode acontecer uma coisa que eu falo que é um erro assim, fatal no Instagram, que muita gente que faz geralmente não consegue voltar a usar o perfil, que é comprar seguidor. Porque tu tem ali, sei lá, 1.000 seguidores e tu compra 10 mil. Esses 10 mil estão nem aí pro teu conteúdo. Tu vai postar, eles não vão engajar, e o teu engajamento ele vai ladeira abaixo. E aí as pessoas... Mata o perfil. Então, se tu usa um perfil para vender, que é o que eu trabalho, são pessoas que usam o Instagram para vender, tu não vai chegar nas pessoas que são interessadas. E aí, muitas pessoas acabam precisando criar um perfil do zero para voltar ao engajamento que elas tinham antes. Então, assim, viralizar sempre da forma certa. Então, assim, o que eu costumo fazer? Não é que eu não faço trends, por exemplo, né? Que trend é um tipo de conteúdo
que é um conteúdo que está em alta e ele tem alta potencialidade de chegar em muitas pessoas, porque a música está em alta, porque tipo, por causa da identificação, então tu tá acostumado a ver muito reels igual. Aí quando tu vê que uma pessoa postou aquilo, tu quer parar para ver como é que aquela pessoa fez aquela trend. Então assim, tem como tu pegar algo que está em alta e tu adaptar para tua área. Então, dessa forma, eu super apoio tu tentar sair da tua base, né? Se tu tem 1.000 seguidores, tu bater 5.000, 10, até 1 milhão de visualizações. Eu tive um caso de uma conta que eu gerenciava, de uma Nutri, que a gente postou um Reels, a gente bateu 1,5 milhão de visualizações e a gente ganhou 32 mil seguidores, totalmente alinhados com o perfil dela. Num único Reels? Num único Reels. Totalmente orgânico. 32 mil seguidores. Meu Deus. Que loucura, né? Com relação a conteúdo que tu falou ali, tem muita gente que quer começar a gerar conteúdo. Eu percebo que tem muita dúvida do que fazer. Com relação à criatividade do tipo de conteúdo para gerar, o que tu poderia falar para nós sobre isso? Porque eu te confesso que eu gostaria, em algum momento, assim, de gerar alguns conteúdos. Eu sei que... na verdade, eu tenho em casa uma professora, né? Eu só tô fazendo uma pergunta para levantar a bola para ela. O que tu poderia falar pro pessoal aqui com relação à criatividade para gerar conteúdos? Criatividade, assim, isso é uma coisa que eu tenho uma crença muito forte, porque muita gente acredita que criatividade é um dom. Eu não acredito que criatividade é um dom. Para mim, criatividade é uma habilidade que toda criança é criativa. Tipo assim, que para um adulto, para que serve uma colher? Para tomar sopa, para comer. Uma criança pega uma colher, ela inventa 1000 coisas diferentes para fazer com uma colher. E aí a gente vai crescendo e a gente vai perdendo a nossa criatividade, porque a gente tem medo do julgamento, a gente começa a se encaixar em um monte de padrão e a gente vai se tornando cada vez menos criativo. E a gente acredita que a gente não é criativo. Só que criatividade, para mim, é uma habilidade, é um músculo que a gente pode treinar. Como é que eu faço, tá? Tudo que eu tô fazendo, por exemplo, o Lucas é um que ele fica louco comigo, que às vezes eu tô vendo uma série, tô vendo uma coisa e tô no celular. Só que o que acontece? Às vezes eu tô olhando um filme, ou eu tô, sei lá, vendo algum Reels, alguma coisa nesse sentido, e aí eu tô sempre com o olhar observando como é que eu posso aproveitar isso pra mim. Tipo assim, eu tô sempre tentando fazer aquela transferência de domínio, que é tu pegar algo que alguém fez e adaptar pra tua área. Porque criatividade não é tu criar algo do zero, é tu juntar duas coisas que já existem e criar uma terceira coisa. Então, assim, eu me forço a treinar a minha criatividade. Eu consumo muito conteúdo, isso é uma coisa. Quem quer produzir conteúdo no Instagram precisa ser um consumidor ávido de conteúdo. Não tem como tu produzir um conteúdo bom sem tu consumir. Então, assim, tem vezes que a gente tá ali consumindo conteúdo no Instagram porque a gente quer estar no momento de lazer, mas é importante separar ali pelo menos, sei lá, 20 minutos por dia para te consumir conteúdo com um olhar crítico. Então, tu tá passando Reels, por exemplo, e um Reels te faz parar o feed. Tu te perguntar por que eu parei nesse conteúdo aqui? Por que eu gostei? Foi a música, me gerou uma emoção, foi a forma da filmagem, foi os cortes, enfim. Olhar com um olhar crítico e tentar fazer essa engenharia reversa e como é que tu pode adaptar isso para tua realidade. E testar muito, né? Porque como é a mesma coisa que o Vini estava falando do tráfego. Tu só vai ficar bom em conteúdo quando tu fizer muito conteúdo. E mesmo quando tu tá muito tempo fazendo, tu vai errar. Então, assim, tu só vai ficar bom, tu só vai ter qualidade com muita, muita quantidade. Até hoje eu tava vendo um estudo que fizeram numa universidade, acho que nos Estados Unidos, separaram 2 grupos da turma. E aí uma turma, era um curso de artes. Um grupo, eles tinham que desenhar uma arte muitas vezes. Então, eles tinham que fazer quantidade. Eles tinham um tempo para fazer uma quantidade. E o outro grupo, eles tinham que fazer a melhor arte de todas. Então, eles ficavam ali horas para fazer uma única arte. Qual foi o grupo que teve os melhores resultados? Fizeram várias vezes. O que fizeram várias vezes. Repetiu. Porque eles focaram na quantidade e não na qualidade.
Então, eu acredito muito nesse... Que é justamente o que tu falou, assim, tem que fazer muitas vezes até ficar bom. Tu vai errar muitas vezes. Aí tu entende por que tu errou, e aí tu não faz de novo, ou adapta, enfim. Porque a criatividade tem técnica, né? Tem estratégia. Quem acha que não é criativo, tem muita técnica para treinar isso. Mas o principal da criatividade, a primeira coisa é tu tem que dominar o teu negócio. Né? A gente tá falando de business aqui, então a primeira coisa tu tem que dominar o teu negócio. A partir do momento que tu domina o teu negócio, tu consegue adaptar ele a qualquer cenário, praticamente. Então é consumir. Porque não adianta, eu quero criar um conteúdo muito importante, muito legal para todo mundo ver. Mas quais os conteúdos que tu acompanha, que fazem sentido para ti? E aí, a partir desse momento, tu conseguir unir essas coisas. Direto, às vezes a gente que é profissional da área, a gente tá consumindo alguma coisa, a gente manda para alguém com algum comentário, isso aqui seria legal fazer em tal situação. Né? Acontece quando eu mando para os meninos da edição de vídeos, quando eu mando pro pessoal da produção de conteúdo ali, às vezes eu mando para a Aline também algumas coisas, porque a gente já consegue, a gente tem domínio do nosso negócio, a gente tem domínio do nosso business, e a gente olhando alguém fazendo, então, cara, não tem mágica, né? Eu sei o que eu posso fazer, eu sei alguém que fez, e tentar juntar essas duas coisas, né? É repertório. Até uma coisa que eu não tinha comentado, assim... Tu não vai ter apenas inspiração de conteúdo consumindo conteúdo. Às vezes é um livro que tu leu, que te dá um insight. Às vezes tu sai pra caminhar. Eu, no banho, é o meu momento de ter ideias, que é o momento que a minha mente tá relaxada. Então, às vezes a gente, eu preciso criar uma coisa. Aí tu senta no computador e não acontece. Aí tu sai pra dar uma caminhada, vai treinar, enfim, vai fazer alguma coisa que a tua mente tá em um momento, assim, de flow, a ideia vem. É porque eu acho que também é um momento que a tua... Isso é uma outra técnica de criatividade. Que tua mente começa a organizar as coisas que estavam soltas, né? Com pressão não acontece. E consumir exatamente qualquer tipo de mídia. Seja um livro, seja um podcast. Uma música. Seja uma música, seja uma... Por exemplo, assim, a gente vê uma série, aí eu quero entender mais sobre a série, como é que foi feita, eu pesquiso alguma coisa. Isso tudo vai te ajudando a ter repertório, vai te dando... Olha só, um pessoal fez um monte de coisa dessa forma, né? E aí a gente começa a adaptar. Às vezes, quando a gente vai fazer alguma produção de vídeo, a gente pensa em técnicas de cineastas. Porque a gente viu alguém falando... quando ele fez dessa forma... Por exemplo, assim, vamos analisar a entrada do filme do Rei Leão. Os primeiros minutos do filme do Rei Leão. Tem muita informação ali. Para quem quer usar aquilo que... Porque muito do que se fala não é do que está sendo dito. Do que as pessoas entendem não é do que está sendo dito. Tem todo um universo na tua volta que está acontecendo. Tu percebe, às vezes subconscientemente, e fazem aquela mensagem ter sentido. Então, quando a gente estuda esse tipo de coisa, né, e o pessoal chama isso às vezes de comunicação criativa, fica mais fácil de entender. Então, assim, dá para estudar, dá para ter técnica, dá para aplicar um monte de coisa aí. Eu não sei o que tu acha, mas às vezes é uma desgraça, porque tu vai ver um filme e tu fica observando, assim, tipo assim, os cortes de cena, daí, quando muda o plano, aí a música que tá tocando, tu fica sempre com a cabeça ali, tu não consegue desfocar no negócio. Quando tu começa a estudar sobre isso, os filmes que tu vês, tu acaba com a experiência que tu tá vendo o filme, porque tu começa a olhar... E tu acaba a experiência de quem tá perto e... porque por exemplo, assim, chega um cara, assim, e a câmera pega ele um pouquinho de baixo, tu vê, esse cara é importante. Eles querem que tu entenda que esse cara é importante, porque ele é pra ser grande, né? Então, a câmera tá muito de cima, não tem horizonte. É uma cena tensa, vai acontecer alguma coisa. O carro vai vindo da direita pra esquerda, vai bater. E acontece, né? Porque são técnicas, são estratégias que a gente... Pra criar uma experiência em quem tá assistindo, que a partir do momento que tu sabe que essas técnicas existem, tu não tá inventando nada, tu consegue adaptar no teu conteúdo. Isso que tu comentou ali da câmera, quando filma de baixo pra cima, que tu percebe que a pessoa é importante. Isso é uma coisa importante falar, porque às vezes eu vejo a pessoa gravando um story no Instagram e ela se filma, ela pega o celular e ela filma de baixo pra cima. Inconscientemente, tu tá passando a mensagem pra pessoa que tá assistindo que tu é superior a ela. Então, é sempre gravar o story aqui, ó, na linha a câmera na linha do teu olho. Porque se tu grava de cima pra baixo, tu tá te mostrando inferior. Ao contrário, tu tá te mostrando superior. Sempre olho no olho. Isso é uma coisa que o Vini falou e me veio. Viram que tudo tem estratégia, tudo tem técnica? Vamos embora, vamos deixar os dois conversando aqui? Eu acabei de perceber que eu faço um monte de coisa errada, Tony.
Mas que bom que tu faz. Esse é o problema. Às vezes as pessoas não fazem porque eu não sei fazer. Cara, ninguém sabe fazer até começar, né? Então, depois que tu... Por exemplo, assim, ó, algumas coisas, por mais que tu ainda faça coisas erradas, algumas coisas tu já faz muito melhor de quando tu começou. E aí, esse é o medo do pessoal, medo de errar. Todo mundo tem medo de errar. Todo né? mundo. Só que assim, ó, hoje tu já é muito melhor do que tu era antes. Aí quando tu ouve que tem uma técnica, opa, e entende como isso aí já muda a tua criatividade? Próxima vez que tu pegar o celular pra gravar, tu não vai gravar nem de baixo nem de cima, tu vai deixar na linha dos teus olhos, né? Então, Daqui a pouquinho. Só pra ter certeza que... Daqui a pouquinho eu já vou fazer isso.